Olá, professores e professoras do 9º ano. Estamos caminhando para o final do volume 2, isso mesmo, já estamos no capítulo 7 da coleção Descomplica Saberes, da editora Saviesa, a qual eu pertenço. Eu sou a professora Joanete Xavier, estou aqui para falar com vocês sobre esse capítulo 7. Os itens elaborados seguiram essas habilidades que vocês já viram e agora essas habilidades elas estão relacionadas aos descritores. Os descritores são os que aparecem lá na sua coleção. Então vejamos, a LP01, reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões, não é isso? E a LP05, identificar a tese de um texto. A LP04, estabelecer relações entre a tese e os argumentos. E o que diz a BNCC acerca do letramento? Ela fala que o desenvolvimento da proficiência leitora precisa constar de nossa atividade diária. Então, por isso eu estou aqui para apresentar uma sugestão que constrói essa etapa de desenvolvimento. E aqui eu sempre antecipo o texto que foi selecionado. Esse texto selecionado no capítulo 7 trata das vantagens e desvantagens do livro eletrônico. Lully Radfire faz do livro digital o tema de sua primeira coluna do ano, argumentando que precisa ser repensado como um produto novo. Ao contrário do que possa perceber, o livro eletrônico não é uma moda, uma vez que muitas pessoas migraram para a alternativa dos e-books, conforme revela Lully Radfire em sua primeira coluna do ano. Ele não substitui o livro, ele argumenta. É mais ou menos como se ele fosse uma outra categoria, não é? Como é um audiolivro, que não é exatamente um livro narrado, ele é uma outra categoria, né? Então, ele enumera algumas qualidades do livro eletrônico, a começar pela facilidade de manuseio. Você pode carregar vários num único aparelho. Você pode selecionar, compartilhar, encontrar informação lá dentro, mas ele ainda, na melhor das hipóteses, é igual ao livro em papel. Ele ainda não atingiu uma característica que faça dele um produto completamente novo. Trata-se pura e simplesmente de um livro, só que em formato digital e numa versão pobre do seu parente em papel. Seguindo, o colunista defende a ideia de que o livro digital não deve ser um aparelho multimídia. Senão, você vai usar esse aparelho para outras coisas. Ele acredita que o livro digital deve contemplar mudanças no formato e não apenas tecnológicas. Ele pode ser até colorido, ele pode ser até animado, mas não é a falta de cor e não é a falta de animação que fazem o livro digital ser diferente do livro de papel. O livro digital precisa ser repensado como um produto novo, conclui Radfire. E aí nós temos o texto 2, que é o texto que apresenta 2 livros, né? É o texto de uma campanha. Ele diz: dê uma chance para quem está querendo virar a página. Então, isso é uma campanha de doação de livros. Os 2 textos, eles serviram como suporte para a elaboração dos itens 4, 5 e 6 do capítulo 7. Nesses itens foram explorados os descritores identificar a tese de um texto, estabelecer relação entre tese e argumento e reconhecer posições distintas. E qual é a sugestão que eu apresento para vocês a partir desse texto? Indicar o texto
sobre as vantagens e desvantagens do livro eletrônico, a página onde se encontra na coleção, né, no volume 2, capítulo 7, pedir aos estudantes que leiam o texto e reconheçam as ideias principais apresentadas, destacando as vantagens e desvantagens do uso do livro eletrônico em relação ao livro físico. Roda de conversa sobre as vantagens e desvantagens do livro eletrônico, expondo seus argumentos em um debate moderado pelo professor, por você, professor. Estimular a participação de todos os estudantes, incentivando-os a fazer perguntas e comentários sobre os argumentos apresentados. Na próxima etapa, reflexão e conclusão. Após o debate, conduza uma reflexão coletiva sobre as diferentes perspectivas apresentadas. Registrar as principais ideias e argumentos no quadro, destacando as divergências e as convergências entre as opiniões dos estudantes. Encorajar os estudantes a expressarem suas próprias opiniões sobre o tema, incentivando o respeito às diferentes visões, como ele pensa. E por fim, a produção de texto, que é sempre assim, uma proposta de uma linguagem de leitura e compreensão, uma proposta de uma prática de debate, né, prática de oralidade da língua e depois a parte de escrita. Como atividade complementar, solicitar que os estudantes escrevam um texto argumentativo expressando sua opinião pessoal sobre o uso do livro eletrônico, considerando as diferentes perspectivas discutidas durante o debate. Incentivá-los a fundamentar seus argumentos com base nos exemplos que foram evidenciados. Lembrando que tem sempre divergências de opiniões e é necessário que elas sejam respeitadas. Gostaram da sugestão? Olha, nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo e último capítulo do volume 2. Obrigada!